entendendo a sexualidade. Na verdade, mesmo vivendo em uma sociedade saturada de sexo, porque hoje nós estamos vivendo num momento onde se fala em sexo na TV, se fala em sexo em todo lugar. Mesmo assim, há poucos casais que iniciam a vida conjugal com o conhecimento adequado nessa área. Ouvir falar de sexo, sexo seguro, é a hora, cada um decide a hora de começar, não é garantia de que vai dar tudo certo nos primeiros momentos. A informação que o jovem recebe através da TV, de livros, da internet ou de outros meios de comunicação é simplesmente inadequada para que, uma vez casado, ele possa desfrutar de uma relação harmoniosamente. Bem, como entender então a sexualidade? Infelizmente, até os próprios pais têm dificuldade de lidar com essa situação. Os pais não estão orientando seus filhos a respeito dos propósitos de Deus para o uso da sua sexualidade. E a falta de educação correta leva muitos casais a terem problemas nessa área. Não é incomum, em algum momento do casamento, a gente ter uma certa dificuldade. Eu me lembro certa vez que eu atendi uma jovem recém-casada, 1 ano de casada. E ela me disse: Deise, estou muito preocupada, ainda não tive orgasmo, tenho 1 ano de casada. Falei: bem-vinda ao mundo das mulheres. Porque não acontece as coisas num passe de mágica. Bem, intimidade física é uma celebração para a vida inteira. Por isso eu disse hoje de manhã, não é na lua de mel que vocês vão ter harmonia perfeita no relacionamento sexual. Não é. Volto ao mesmo texto que falei de manhã e vou ter que falar sobre ele muitas vezes. Por isso, deixará o homem o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Aqui está a mais íntima relação que Deus planejou para o casal. Então, o que é preciso entender? Primeiro, você, homem, deixa de ser o filhinho e se torna marido. Você, mulher, deixa de ser a filhinha e você agora vai ser esposa. É preciso mudar o foco. É preciso entender que essa relação agora é diferente. É preciso compreender que você agora tem um papel diferente. E o foco tem que estar concentrado na relação conjugal, para que possamos entender o plano de Deus quando disse: deixa o homem para se unir à sua esposa e finalmente seriam uma só carne. O que é preciso entender? Bem, homens e mulheres são completamente diferentes. Aparentemente a gente vê isso, mas mais do que isso, na maneira como eles reagem aos estímulos sexuais. E se isso não é compreendido, nós temos dificuldade no relacionamento sexual. Portanto, é importante saber que o homem funciona de uma maneira, a mulher funciona de outra. O homem reage a um estímulo, a mulher reage a outro estímulo. Não é porque eu gosto disso que automaticamente meu marido também vai gostar. Entendam, estou falando dos estímulos sexuais e nós vamos entrar em detalhes nessa tarde sobre isso. Eu vou falar agora sobre as nossas diferenças, como homem e mulher. Isso é importante porque o marido tem que entender que a mulher funciona de uma maneira diferente, num tempo diferente, e quando isso não é compreendido, um dos dois sai prejudicado, senão os dois. Mas normalmente a mulher, ela sai prejudicada porque ela funciona de uma maneira mais lenta. Vamos analisar então as nossas diferenças. O homem, ele é estimulado pela visão. Ele é atraído pelo corpo, pelo cheiro. Por isso, mulheres, é importante aquilo que você usa. É por isso que nós, mulheres, antes da lua de mel, planejamos uma lingerie maravilhosa. Isso é ótimo, faz bem, mas cuidado, para a medida que o tempo ir passando, a gente não esquecer dessas coisas, e é normal que isso aconteça, por isso estou dizendo para vocês, atenção. É normal, as mulheres vão se acomodando. Então, não preciso mais uma lingerie tão linda. Para quê? Eu gosto de dormir mais confortável. Dorme com a camiseta de político. Aí vocês imaginam a situação. Isso é complicado. É complicado porque o homem é estimulado pela visão e ele precisa, a mulher tem que dormir em todos os momentos, sempre bela. Bela. É claro que você vai olhar para você mesma e você vai ver o que é que você pode oferecer. O que você tem de bonito, você vai incentivar. Se você tem um colo bonito, abuse dos decotes na sua lingerie.
Se não tem muita coisa aqui em cima a mostrar, mostra em outros lugares. Mas vamos botando o foco onde as coisas estão bem, não é verdade? Então, é importante isso e é bom vocês saberem que o homem é estimulado pela visão, mas a mulher não. A mulher não é estimulada pela visão. A mulher é estimulada pelo toque. E agora, homens, presta atenção. A mulher é estimulada pelo toque, então é importante. A mulher é estimulada pelo que ela ouve, pelas palavras, pelas atitudes. Ela é atraída pela pessoa, não pelo corpo. Diferente do homem. Então vejam, em se tratando de recém-casados, pensem. O homem, primeira noite, se é realmente a primeira noite, né? Então ele fica deslumbrado com o corpo da sua amada e ele vai ficar desesperado logo, porque para ele, viu, ele já se animou todo, já ficou quase pronto para o ato sexual. É preciso ter paciência, maridos. Maridos, né? Vocês já são quase. É preciso ter paciência, porque a mulher não funciona dessa maneira. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser acariciada, ela precisa ser tocada para ser estimulada. Percebe? Então, claro que você não vem de qualquer jeito, mas também não adianta você botar um pijama lindo ou uma samba canção de seda e achando que isso vai ser tudo. Por mais que ela se agrade do seu corpo, não é exatamente por aí a atração feminina. Um outro ponto importante, os homens com pouco estímulo, eles já estão prontos. Como ele é estimulado pela visão, às vezes ele não precisa nem ver, basta pensar, ele já está pronto para o sexo. A mulher é diferente. A mulher, ela precisa de tempo e ela precisa de preparo. E nós estamos falando das famosas preliminares, que todo mundo já ouviu falar. E parece uma coisa bem simples, mas não é tão simples. Mas é extremamente importante e indispensável para a mulher. Então vejam, assim como o homem rapidamente ele está pronto, a mulher demora um pouco mais. Mas o homem também rapidamente se desliga. E a mulher demora também um pouco mais. Se eu fosse mostrar um gráfico da reação masculina, o gráfico seria esse. Um triângulo bem agudo. Porque o homem, com a rapidez que ele sobe, depois do ato sexual, ele também terminou tudo, encerrou para ele. Está encerrado o assunto. A mulher, queridos, vejam bem, a reação feminina é um trapézio. A mulher, ela sobe lentamente na medida em que ela está sendo preparada, tocada, acariciada, está ouvindo coisas bonitas, você é maravilhosa, você me encanta e etc, etc. Então ela vai subindo lentamente. Mesmo quando ela chega no auge ou ela tem um orgasmo, ela ainda não termina a situação, ela ainda fica numa euforia que os estudiosos chamam de platô. E depois ela também vai se acalmando lentamente. É assim que funciona a mulher. Então o homem é um triângulo bem agudo e a mulher é um trapézio. Por que é importante a gente saber disso? Sabem por quê, queridos? Porque muitas vezes o homem, ao terminar a relação sexual, para ele terminou tudo. Então ele pode virar para o lado e começar a dormir e está tudo pronto para ele. E a mulher não, ela quer ficar abraçadinha, ela quer ficar aconchegada, porque ela ainda não parou, ela ainda está animadinha, ela ainda está eufórica, ela ainda está vibrando com a situação. E é por isso que é importante a gente compreender isso, porque maridos, quando forem maridos, um pouquinho de paciência, não vire para o lado e vá dormir, que isso é uma ofensa para a esposa. Então fica abraçadinho mais um tempinho, até que ela se acalme. Se eu tivesse que fazer uma comparação com um objeto, eu diria que o homem é um fogão a gás. Porque você liga o fogão a gás e pode colocar ali o que você vai cozer. Terminou o cozimento, você vira o botão, apaga na hora. Não é isso? É assim que funciona o homem. Ele vai, terminou o que ele precisava fazer, terminou a relação sexual e ele já apagou na hora. A mulher, queridos, ela é um fogão a lenha. Sabe como funciona o fogão a lenha? Você põe a lenha e você tem que abanar para pegar. E depois, quando você termina o cozimento no fogão a lenha, você pode simplesmente apagar a brasinha e está encerrado? Não! Você tem que dar um tempo e deixar. E aquilo vai apagando, apagando, apagando lentamente. É importante a gente saber disso para poder dar o tempo que a esposa precisa. Homens, grande parte, principalmente nos primeiros meses, que a moça fica um pouco mais constrangida. Então, grande parte do prazer
da mulher tem que partir de você, marido. Tem que partir de você. Você tem que trabalhar essa sua esposa com muita gentileza, com muito cuidado, com muita ternura, lembrando que ela ainda não está completamente desinibida, lembrando que ela ainda está constrangida, às vezes até de expor o seu corpo. Isso tudo vem com o tempo e requer um certo entrosamento que vai acontecendo ao longo da vida. E vejam, não fiquem preocupados se por acaso vocês voltam da lua de mel e voltam lá, mas a nossa lua de mel nem foi tudo isso e não foi legal. Calma, esse é um processo. O entrosamento sexual é um processo. O que é importante entender? Entender que o funcionamento masculino e o funcionamento feminino são diferentes. Então, um tem que respeitar o do outro. E o homem, como funciona mais rápido, tem que ter calma e paciência para dar tempo para a sua esposa. Agora, é importante saber, existem 3 períodos no ato conjugal, 3 períodos. O primeiro período é o período do despertamento. Então, esse é um momento especial que, principalmente, o homem, como ele o impulso sexual masculino, normalmente, ele é mais forte, o homem tem mais necessidade de sexo do que a mulher. Então, é o homem que começa esse trabalho de despertamento na sua esposa. O segundo período é o período do clímax, é o momento do clímax. E o terceiro período é a fase do relaxamento. Então, como é que funciona isso? O período do despertamento. Interessante, você não começa a preparar a sua esposa na hora do ato sexual. E não esqueça nunca disso, por favor. Senão você vai ter problemas na sua vida sexual. Na verdade, o início do despertamento começa de manhã quando vocês acordam, se é que estão interessados em sexo à noite. Sabe por quê? A mente da mulher, ela vai sendo trabalhada ao longo do dia. Se você de manhã já leva café na cama, se você já abraça. E olha, e eu vou dizendo algumas coisas aqui que vocês gravem, são dicas importantes. Nunca saia da cama sem dar um abraço, bom dia, sem se beijarem. Mas como é que eu vou beijar? Não escovou o dente. Peraí, gente, beija. É importante isso, um abraço apertado, bom dia, você dormiu bem. E também, na hora de dormir, não vai deitar um e o outro fique na frente da TV. Eu falo sobre isso aqui um pouquinho mais na frente, que isso é uma barreira grande à intimidade do casal. Então é importante... ao levantar de manhã, já haver um afeto, um aconchego, para que o casal possa estar sendo preparado para o que vem depois. Então, tudo o que acontecer durante o dia vai influenciar a mulher positivamente ou não para o ato sexual. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, homens. Eu já falei de manhã que a mulher ela tem uma autoestima fragilizada. E a mulher, ela precisa estar de bem com ela, para que ela possa se entregar sem reservas. Sabe o que isso significa? O homem é visual, então o homem gosta luz acesa, sem coberta, ele quer ver. Isso para ele é importante. Se a mulher não estiver de bem com ela, com o seu corpo, sabe o que é que ela quer? Apaga a luz, debaixo das cobertas. Então as coisas começam a se complicar. Como é que muda isso? Olha aqui, a conversa do marido, você é linda, seu corpo é lindo, e você vai falando as partes do corpo da sua esposa que você verdadeiramente aprecia. E isso é importante para a mulher ouvir, isso vai ajudando ela a se desinibir, a se entregar, sem limites, sem reservas, aos avanços do marido na área da sexualidade. Então, despertamento, carícias, palavras de carinho, durante todo o dia. Imagina, se você vai para o seu trabalho e de lá você liga e fala, querida, estou com saudades. Pronto. Você já deu um grande passo para que à noite, quando você chegar e se aproximar da sua esposa, ela já vai estar favorável, naturalmente, porque aquilo alimentou o seu emocional. Entendam, homens, que isso é uma coisa muito importante. Eu tenho atendido algumas mulheres que, infelizmente, me dizem, olha, Deise, cada relação sexual para mim é um estupro. É a mesma coisa. Porque o meu marido, ele não prepara, ele está preocupado comigo, ele chega, tem a penetração e pronto, vira para o outro lado, vai dormir e eu fico chorando. Que tristeza! Deus não planejou isso para o casal. Deus planejou que essa relação sexual fosse a maior intimidade, fosse a maior unidade que um casal possa chegar. E isso, queridos, dentro do plano de Deus tem que ser prazeroso para o esposo e para a esposa. Por isso é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente saber sobre isso.
Então veja, durante o dia você já pode trabalhar nessa direção, mas é claro que no momento especial, à noite ou qualquer hora que você está interessado e tem disponibilidade para isso, você precisa ter um período de despertamento. Você, homem, despertando a sua esposa, tocando nela, falando coisas que ela vai gostar de ouvir. Isso é importante. É indispensável, esse período de despertamento é indispensável para a mulher. Indispensável. É claro que há mulheres que são, e outra coisa, a sexualidade feminina, ela é variável. Sexualidade masculina normalmente é constante. Então o homem está sempre preparado, dependendo da situação, né? Que se ele não estiver estressado, se ele não estiver doente, não estiver tomando algum remédio que interfira na sua potência, então ele está sempre disponível, ele está sempre disposto. A mulher, a sua sexualidade é variável, porque depende do seu ciclo menstrual. Então, dependendo do estágio em que ela está, a sexualidade feminina é como a onda. Ela pode estar lá embaixo, ela pode estar aqui em cima. Então, é importante o marido saber qual é o período que ela está bem, que ela está mais disposta, para você desfrutar disso. Então, tem um período, quando ela está mais animadinha, isso quer dizer que o tempo de preparo é mais curto, porque ela já está predisposta. No entanto, se ela estiver numa baixa, se ela estiver na fase do seu ciclo menstrual, onde ela não tem disposição para o sexo, fica mais difícil. Não quer dizer que ela não vai estar disponível, mas fica um pouco mais difícil. Não esqueçam, as preliminares, elas são indispensáveis para a mulher e elas levam, depende da mulher. Mas pelo menos uns 10 minutos vai levar, maridos. Não pense que é uma coisa assim rapidinho, não. De 10 a 30 minutos, dependendo da situação, dependendo do dia, dependendo do que aconteceu no dia. E vou dizer outra coisa para vocês. Acreditem, ajudar nos afazeres domésticos é extremamente excitante para as mulheres. Não pense que isso é brincadeira, isso é real. A mulher fica feliz quando o marido vê que ela está cansada ou vê que o trabalho é muito e ele vem e vai ajudar, ela está lavando a louça e ele está enxugando. Ela fica muito mais feliz do que se ela estiver lá limpando a cozinha e ele deitadão no sofá assistindo TV. Então é importante a gente saber disso, porque isso faz diferença na reação à sexualidade. Com certeza isso faz diferença. E é importante saber disso no período do despertamento. Então agora você também, marido, quando você for verdadeiramente marido, não pode pensar assim, bom, hoje eu estou mesmo afim, então hoje eu vou lavar a louça, hoje eu vou telefonar para ela, hoje eu vou fazer tudo, amanhã eu não quero nada, eu também não faço nada. Veja, se você direciona esse despertamento de uma maneira específica para o momento que você quer sexo, sabe como é que a mulher se sente? Um objeto. Ela se sente um objeto e ela não tem prazer de se entregar ao marido, porque quando ele chega perto e começa, hoje eu vou lhe ajudar a lavar a louça, ela já sabe o que é que ele quer. Então não tem o mesmo efeito. O efeito é você cercar essa mulher de tanto carinho durante o dia, que à noite ela não tem outra alternativa a não ser se entregar a você. Essa é a maneira correta. Esse é o correto do que acontece no despertamento. E eu não me lembro se está mais adiante, mas eu já vou falar aqui. Eu falei que a mulher ela é estimulada pelo toque. Isso é tão importante, isso é fundamental para o prazer da mulher. Então a esposa precisa ser tocada para ser estimulada. Agora, lembrando, maridos, mulheres são diferentes dos homens. Então você tem que pensar que você é homem, mas você tem que pensar a reação dela como mulher. É claro que cada mulher é única, não existe uma mulher igual a outra, mas as reações são muito similares. Há algumas características que são pessoais, mas as reações de um modo geral são similares. Então é importante você saber que essa carícia, que esse toque na sua esposa, não pode ser um toque, por exemplo, eu fico imaginando, cada esposa, quando ela quer se aproximar do marido e mostrar para ele que ela está interessada em sexo, ela não tem muita dificuldade de pensar onde ela vai tocar no corpo do marido. Porque o homem gosta de ser tocado no seu órgão genital e ali ele já está preparado. Ela tocou, ele já se anima e pronto. A mulher é diferente. A mulher, você não pode ir direto ao ponto final. Você não pode. Você tem que ir devagar, você tem que ir com calma, você tem que começar a acariciá-la como se você não tivesse interessado em nada. Então você começa fazendo uma massagem aqui no pescoço, vai descendo pelas costas. Se você vem pela frente, você pula os seios. Por quê? São zonas erógenas que excitam muito a esposa. Então não vá direto, deixe por último. Então há uma sequência que você deve trabalhar o corpo feminino para que ela possa verdadeiramente despertar para o sexo.
Se você já vai direto ao ponto, e mesmo, queridos, por favor, maridos, futuros maridos, cuidado com a primeira noite, cuidado. Não se desespere, não atropele as coisas, não prejudique o bom andamento do seu relacionamento sexual. Não esqueça de colocar Deus em primeiro lugar. Não esqueça de orar antes de vocês terem qualquer intimidade na primeira noite, depois do casamento de vocês. Não esqueçam disso. E vá com calma, meu irmão, vá com calma. Vá devagarzinho, vá sem pressa, você tem o resto da vida. Para que o desespero na primeira noite? Então vá com calma. Principalmente se a sua esposa é virgem, ela vai estar muito inibida ainda. Então você tem que ter verdadeiramente calma. Então eu digo, comece com muita calma, abrace, beije, fale coisas maravilhosas aqui. E vai deixando os pontos principais onde você está louco para meter a mão, vá deixando para o final. Vai deixando mais para frente. Porque é assim que as coisas funcionam, a reação dela vai ser muito mais positiva. Muito mais positiva. E vou dizer mais, o nosso Deus é um Deus muito sábio, muito sábio. Às vezes a gente tem a preocupação, parece que o homem ele é mais sexual e a mulher menos, ela tem menos interesse. Não é bem assim. E Deus não planejou também o sexo para o prazer do homem, porque se fosse assim, Deus seria muito machista, não é verdade? E não foi isso. E Deus colocou no corpo da mulher um pequenino órgão que não tem outro objetivo a não ser dar prazer. Você precisa descobrir isso. Eu estou falando do clitóris. É um pequenino órgãozinho na entrada da vagina. E isso precisa ser estimulado, porque todo orgasmo feminino passa pelo clitóris. Ou na penetração, se o clitóris é estimulado, ou para você estimular com a própria mão. Mas é importante que isso seja estimulado, porque isso vai ajudar a sua esposa a ter prazer. Agora, lembrando, esse é o último degrau da escada. Entenderam bem? Esse é o último degrau. Você começa acariciando os cabelos, falando aqui no ouvido, abraçando, beijando, faz uma massagem lá no pé, vai subindo pela perna, devagarzinho, sem pressa. E você vai com calma, deixando os pontos mais importantes para o final. Isso tem um efeito tremendo, pode ter certeza. E é importante conversar sobre esses momentos. Porque muitas vezes, como homem, você pensa que ela está gostando demais do que você está fazendo. E ela não está gostando. Então é importante, mulheres, falar, e o marido também. E vou dizer, quando eu digo é importante a comunicação nessa área, eu não quero dizer que é só perguntar assim, foi bom para você? Não é isso, não. Você tem que saber, tocar aqui é bom, você gosta, é melhor aqui, assim. E a mulher precisa ajudar o marido a dar prazer a você mesma, querida. Você precisa ajudar o seu marido a isso. Então é importante haver uma comunicação para que seja compreensível essa fase do despertamento e a esposa possa verdadeiramente desfrutar daquilo que Deus colocou no nosso corpo para o prazer. Portanto, esse momento é um momento especial, é um momento importante, o momento do despertamento. Depois disso, nós chegamos no momento do clímax. O que é o momento do clímax? Clímax é uma palavra grega que significa escada. Então, o momento do clímax, você chegou no topo. E, verdadeiramente, o orgasmo, ele tem que vir num desenvolvimento lento e gradual. É o despertamento até que você chegue no orgasmo. O orgasmo para o homem é a ejaculação. E não se preocupem se nas primeiras noites você tem uma ejaculação precoce. Isso é muito natural em pessoas que não estão tão habituadas com o sexo. Então é normal. Uma ejaculação precoce, paciência, vai acontecer enquanto você não sabe se controlar, não consegue ainda se controlar suas próprias emoções. Então isso não há problema nenhum. Agora, é importante entender, a mulher, ela não tem uma ejaculação. A mulher, ela tem uma sensação especial, maravilhosa, que dura poucos segundos, mas que vale demais. Então é importante o marido ajudar a esposa a chegar até aí, nesse momento do clímax e do orgasmo. É o momento da satisfação máxima. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, homens. O homem, em toda relação sexual, ele tem orgasmo. Porque para ter orgasmo, que é a ejaculação, ele só precisa da ereção. E ele não pode ter relação sexual sem ereção.
Então, em toda relação, em todo ato sexual, o marido vai ter orgasmo. A mulher, não. Há mulheres que são multiorgásmicas. Numa única relação, ela pode ter mais de um orgasmo. Mas não é uma coisa muito comum. Não é tão frequente, mas há. E há mulheres que têm mais dificuldade de ter orgasmo. Agora, o que é importante? As preliminares, elas são tão importantes para a mulher que muitas vezes, mesmo sem ela ter orgasmo, ela tem prazer, ela tem alegria. Ela não tem o clímax, mas ela tem aquele prazer de ficar ali, de ser tocada, de ser acariciada e de ficar abraçadinha com seu esposo. Isso dá à mulher prazer. Então é importante você não ficar preocupado, puxa, minha esposa não teve orgasmo, não teve orgasmo. E algumas mulheres também pensam, eu não vou ter orgasmo não, porque a minha mãe não tem, minhas irmãs não têm, eu sei que isso é de família, não tem. Não existe isso, não existe. Não existe, minha mãe não tem, eu também não vou ter. Está tudo errado. Aliás, para a ciência, para os estudiosos dessa área, não existe uma mulher que por problemas físicos ou por problemas hereditários ela não tenha orgasmo. Não existe isso. A quantidade de mulheres que por problemas fisiológicos não podem ter orgasmo é tão insignificante que a ciência considera zero. Então não existe mulher anorgásmica. É aquela que não pode verdadeiramente ter orgasmo. Agora, é claro que um abuso sexual na infância, na adolescência, pode prejudicar o prazer da mulher, mas não elimina. Você tem que trabalhar a sua mente, você tem que buscar a ajuda de Deus, e se não consegue, precisa de uma ajuda profissional para você vencer esses traumas, esses tabus que podem atrapalhar a sua própria sexualidade. Isso vale para o marido e vale para a esposa também, né? Então, é o momento do clímax. E outra coisa, a gente às vezes quer pensar, puxa, vai ser perfeito quando ele e ela tiverem orgasmo ao mesmo tempo. É perfeição demais para o nosso mundo, viu, gente? É perfeição demais. Então, calma. Não se preocupe. Se um tem orgasmo primeiro, o outro vai ter depois. Vai ter depois. Qual é o problema? Agora, vejam. E é nisso que eu me encanto com a sabedoria divina. Se Deus fez o homem, ele tem o orgasmo e aí para ele já encerrou tudo. E Deus fez a mulher que, tendo o orgasmo, ela ainda fica toda animadinha. Se um dos dois deve ter orgasmo primeiro, quem é? É claro que é a mulher, porque ela ainda fica animada para corresponder ao marido enquanto ele vai ter o orgasmo dele. Então é lógico. Então o marido deve ajudar a estimular a esposa sem se preocupar com ele, com a pressa. Não, porque já tem que ser logo, rápido agora. Calma, homem, vá com calma. Tenha bastante controle. Esse autocontrole, ele é aprendido, ele é desenvolvido. Ele não nasce com você, mas você tem que desenvolver esse autocontrole, porque ele é algo importante na vida do casal, para que você permita a sua esposa chegar também no clímax. Agora, é claro que isso vai mudar, isso vai variar, isso vai no ajuste do casal. É como eu disse de manhã, igual você aprender a dirigir. Tem coisa que vem automático, mas não vem na primeira noite, não vem nos primeiros dias, mas vai vir, você vai treinando, você vai trabalhando e vocês vão chegar num entrosamento perfeito, mas isso leva um pouco de tempo. E finalmente a terceira fase, que é a fase do relaxamento. Então aqui é o ponto onde o marido já está satisfeito, ele já está saciado, ele quer virar para o lado e quer dormir. Para ele terminou tudo, não precisa mais nada. E a esposa, ela ainda precisa de tempo para relaxar, ela precisa ser abraçada, ela precisa do marido, e o marido tem que compreender isso. Então, terminou o ato sexual, nunca vire para o lado e vá dormir. Continue abraçadinho com a sua esposa, conversando mais um pouquinho de tempo, para que vocês possam verdadeiramente desfrutar desse entrosamento. Agora, isso é não crescendo, queridos. Às vezes a gente entra num casamento ou vai para uma relação sexual com o nosso cônjuge. Assim, eu sei tudo. Eu me lembro que quando foi casar o meu primeiro filho, eu falei, querido, eu vou precisar conversar um pouquinho com você. Eu já tinha dado um livro para ele ler. Importante. Ninguém nasce sabendo. Então a gente precisa saber das coisas. E quando meu primeiro filho casou, então, antes que ele casasse, eu dei um livro para ele ler. Casamento com Intimidade. E ele leu e passou um tempo, falei, olha, antes de você casar, eu vou conversar com você. E ele falou, mãe, vai conversar o quê? Eu já sei tudo. Típico do homem, né? O homem sabe sempre tudo, né? sem querer acusar, homens, por favor, sem querer ofender. Mas é que o homem não gosta muito desse tipo de coisa. E eu falei, querido, eu vou falar para você coisas que só uma mulher pode falar. Nem um livro pode.
E finalmente ele aceitou e nós conversamos. E é claro que eu respeito muito a intimidade dos meus filhos, então nós conversamos antes dele casar e nunca mais depois que ele casou. Então eu não sei até onde a minha conversa, quer dizer, hoje eu sei mais ou menos, até onde a minha conversa fez ou não fez bem para ele. Até o dia que o meu segundo filho ia casar. E ele é muito gaiato, e alguns de vocês conhecem o Delmar. Ele foi meu segundo filho a casar. Eu falei, Delmar, depois de ter dado o mesmo livro para ele ler, nós precisamos conversar. Ele falou, ih, mãe, eu posso até dar aula nos seus encontros de casais, porque eu já sei tudo. Eu falei, ok, filho. Aí o irmão estava perto, o irmão falou, olha, meu irmão, vou te dar um conselho. Ouve o que ela tem a dizer. Eu falei, opa, então fez bem, ajudou. Então é importante a gente ler alguma coisa, a gente ouvir alguma coisa. Porque todos nós, e eu mostrei de manhã um texto, que diz que o casamento é uma escola onde a gente nunca vai estar formado. A gente vai estar sempre aprendendo. E você vai começar essa caminhada. O casamento é o início da caminhada. Você vai conhecer o seu cônjuge. Você vai ver muitas coisas que você não via. Não importa quanto tempo vocês namoram. Não importa quanto tempo ficaram noivos. Você vai descobrir muita coisa que você não via antes. Mas não é possível. Como é que eu não vi isso? Pois é assim mesmo. A gente não vê. E depois vê. Mas aí você vai aprender a conhecer como aquela pessoa reage. Isso você vai ter que aprender a lidar um com o outro e também na área da intimidade. Então isso é fundamental para ter um casamento de sucesso. E a gente precisa ter o coração aberto e a mente aberta para aprender e para descobrir um ao outro as necessidades, as carências e como gosta de ser tratado, porque isso é importante. Agora, algumas barreiras eu coloquei aqui, a intimidade do casal. Primeira barreira que eu coloquei, quando você critica demais o ao outro, é muito difícil na hora da intimidade. Então, elimine a crítica. E alguns dizem, não, mas é crítica construtiva. Que bom. A crítica construtiva ela é muito válida. Mas há pessoas que têm mania de criticar. Só vem o lado negativo, só mostra o que está errado e não mostra o que está certo. Ou não valoriza, ou não elogia o que está correto. Então, isso verdadeiramente é um empecilho grande à intimidade. Então, evite criticar. Segundo ponto. Quando você tem algum problema aqui dentro que não foi resolvido, uma mágoa, um ressentimento, de problemas de desentendimentos que aconteceram no dia a dia e ficou aqui dentro. Principalmente a mulher, como ela tem uma mente mais detalhada, como ela tem uma memória mais histórica do que o homem, ela não consegue esquecer. Então é importante pedir perdão, é importante perdoar, porque esses ressentimentos, e há casais, eu espero que você não faça isso agora no seu período de noivo, porque o período de noivo é um preparo para o casamento. Se você já faz isso agora, com certeza vai fazer depois do casamento também. O quê? Vocês se desentendem e deixam o tempo passar. Deixa o tempo passar, amanhã ela vai estar melhor, amanhã ele se esqueceu. E o tempo passa, depois começam a falar, ficam sem se falar um período, depois começam a falar e parece que tudo voltou ao normal. Não, não é assim. Cada mágoa, cada ressentimento precisa ser resolvido. E olha, a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quero dar um conselho para vocês que vão casar. Nunca vocês devem ir dormir com raiva um do outro. Por isso é importante orarem juntos. Porque é difícil orar com o outro quando a gente está aborrecido, quando a gente está magoado. Não quero orar, não. A gente não quer orar. Então, primeiro tem que fazer as pazes para orar. E outra coisa, por favor, por pior que seja a briga, não saia da cama. Às vezes a mania de brigar o casal e vai um dormir num quarto, outro dormir no outro quarto, outro vai dormir na sala, ou fica na cama. Mas que é isso, gente? São dois adultos, nós temos que lidar com as situações. Quando nós damos espaço para o inimigo trabalhar na vida do casal, os problemas só crescem. Os problemas não são resolvidos, eles crescem. Então, cuidado. Resolvam cada mágoa, cada ressentimento, cada desentendimento deve ser resolvido na vida do casal. Falta de perdão. Alguns dizem, não, ele fez porque ele quis. Não, ela fez para me provocar. Não vou perdoar, não. Como não vai perdoar? Vocês vão precisar se perdoar muitas vezes, porque vivendo a dois, mesmo que a gente não queira, e por mais que a gente ame um ao outro, a gente fere, sem querer, a gente fere. Então é preciso pedir perdão e é preciso perdoar. E isso é fundamental para a gente ter uma boa intimidade. E o fracasso na comunicação. Quando há problema na comunicação, a gente tem dificuldade também para a intimidade, pois se a gente não conversa nada,
Como é que o marido vai saber onde a esposa gosta de ser tocada? Como é que o marido vai saber se verdadeiramente a esposa está sentindo prazer? Se ela está feliz no relacionamento conjugal ou se ela não fala? E como é que ela vai saber também o que é que agrada a você, marido, se você não diz? Uma outra barreira à intimidade é a insegurança quanto à aparência física. Isso principalmente para nós mulheres, mas alguns homens também têm dificuldades, né? Com o tamanho do seu membro viril. Alguns ficam preocupados com isso. Mas isso não deve ser nenhuma preocupação para o homem, porque o prazer da mulher está na entrada da vagina. Já falei para vocês, no clitóris. Então não importa o tamanho, vai dar prazer à esposa. E a mulher é com relação à sua aparência. Ai, eu estou meio gordinha, eu estou fora de forma, ou eu estou com um pouco de celulite, ou eu estou assim. E tudo isso é barreira à intimidade. Então é importante a gente aprender a gostar da gente mesma, gostar do nosso corpo e o marido valorizar o corpo da esposa para poder esse problema ser eliminado. Falta de confiança no companheiro. Se eu não confio no meu marido, como é que eu vou me entregar a ele? Não posso. Se o meu marido não confia em mim, que prazer ele vai ter de me procurar para uma relação sexual? Então a confiança, ela é fundamental, ela é básica para a intimidade. A ausência do contato físico não sexual é uma grande barreira à intimidade. Então, marido e esposa, e hoje é muito fácil eu dizer para vocês, vocês têm que se abraçar, vocês têm que se beijar, vocês têm que se tocar, porque hoje vocês amam fazer isso. Mas vai chegar um momento onde a correria da vida, onde os problemas do cotidiano vai tirar a mente de vocês, o foco de vocês dessa relação, como ela é hoje. Vocês têm que ir se desenvolvendo, vocês vão crescendo e a vida vai se ampliando nas responsabilidades. Mas é importante esse toque físico não sexual. O toque, as carícias, os abraços e os beijos não podem ser somente na hora do sexo, porque se assim for, a mulher vai se sentir um objeto e isso vai ter sérios problemas para a intimidade. Agora, pasmem, excesso de TV e de internet é uma grande barreira à intimidade. Sabem por quê? Às vezes, e principalmente no momento de discussão, de briga, o casal vai dormir, então ele fala, vai deitar, que eu vou já já, estou terminando de assistir um negócio na TV. Não, vou aqui, estou na internet, vou já já. Não façam isso. O casal feliz, ele vai deitar junto e levanta junto. Ah, mas não dá, ela gosta de dormir cedo, ele gosta de dormir cedo, isso não... Por favor, formem o hábito de deitarem juntos. E formem o hábito de levantarem juntos. Por quê? Vocês têm que ter esse período, antes de dormir, um período de se abraçar, um período de conversar sem sexo. Um período de estar os dois ali sozinhos, sem interferências. E de manhã, a mesma coisa, antes de levantar para as atividades do dia. Portanto, televisão e internet é uma coisa perigosa para a vida do casal. Cuidado, disciplinem, porque isso pode ser uma grave barreira à intimidade. E é claro, eu não precisava dizer, mas eu tenho que dizer. A pornografia, ao invés dela ajudar a sexualidade, ela prejudica a sexualidade. Então, alguns casais pensam, não, mas um filme erótico vai ser ótimo, porque apimenta a nossa relação. Não apimenta, estraga. E vou dizer mais. As pesquisas têm mostrado, e não pesquisas de evangélicos, nem de pastores, nem de cristãos. Pesquisas de cientistas na área do sexo. Pesquisas de sexólogos têm mostrado que as pessoas viciadas em pornografia, e a pornografia ela vicia como a droga, sabia? Você vai por curiosidade, você começa entrando num site e daqui a pouco você quer mais, e você quer mais, e você quer mais, e o resultado é que afasta você do seu parceiro real. Você perde o interesse. Quanto mais você fica no virtual, mais fácil é você perder o interesse pelo seu parceiro real. Isso é o que as pesquisas mostram, e isso é o que a realidade demonstra. Cada vez que eu recebo um casal onde a mulher se queixa, olha, meu marido, ele não tem mais interesse pelo sexo, eu não sei o que fazer. Primeira coisa que eu pergunto é, você é viciado em pornografia? De vez em quando. Sempre tem uma conotação de pornografia. Então, por favor, não facilitem, não abram a intimidade de vocês para a penetração do inimigo na vida de vocês. O casal precisa valorizar um ao outro. Quando você valoriza o seu cônjuge, você valoriza você mesmo. A desvalorização, ela é uma grande barreira à intimidade do casal. Portanto, cuidado com isso. E vocês não têm ainda, mas já vou avisando, cuidado com os filhos. Filhos são uma bênção, mas muitas vezes a gente tira o foco, principalmente nós as mulheres, tira o foco do marido e põe o foco nos filhos. Não, meu filho, aí é 24 horas com o filho e esquece o marido. Então, muitas vezes, a chegada dos filhos é um prejuízo para a intimidade do casal. Então,
Então, não importa quantos filhos você tenha, a sua prioridade, mulher, tem que ser o seu marido. Não esqueça disso nunca. A sua prioridade tem que ser o seu marido. Isso é básico, isso é fundamental. E já que eu falei em filhos, vou abrir um parêntese aqui. Vocês, antes de casar, precisam conversar sobre filhos. Conversar que maneira vocês vão evitar os filhos. Conversar como é que vocês vão fazer, quando ter, quantos ter. Importante. Qual é a maneira de evitar filhos? Busquem, seria ótimo se os dois pudessem visitar um médico, visitar um ginecologista, conversar, receber orientações. Isso é importante para a vida do casal. Às vezes o marido diz, não, eu não quero ter filhos, mas a mulher, mas eu quero 5. E olha a complicação. Então, é bom a gente saber. E lembrando também, antes de vocês pensarem em filhos, e cuidado, a gente passa um período de adaptação na vida de casados, né? Período, alguns menos tempo, alguns mais tempo, mas tem um período de adaptação. E que não é fácil, são duas personalidades que agora têm que se ajustar para viver debaixo do mesmo teto, para ter focos comuns, aquelas duas bagagens que têm que se transformar numa bagagem só. Então, esse momento é um momento que vocês não devem pensar em filhos, porque um filho num momento como esse, ele só seria um problema a mais. Porque vou dizer uma coisa para vocês, a vida da gente se divide em 2 etapas, a vida de casados, antes e depois dos filhos. Nunca mais, não importa a idade que eles tenham, nunca mais a vida do casal é a mesma depois que tem filhos, nunca mais. Se você perguntar para os seus pais, eles vão dizer isso que eu estou dizendo para você. Então é importante a gente também se preparar para ter filhos, né? E não buscar, mas eu gosto tanto de criança, então vamos logo tudo de uma vez. Vai com calma e se prepara para esse momento. E é claro que os preconceitos podem ser uma barreira à intimidade. Então é importante a gente tomar cuidado com aquilo que com as nossas crenças, ou aquilo que foi colocado na nossa mente na infância. Olha, cuidado, sexo é uma porcaria, o sexo é sujo, o sexo é uma tristeza. Sei lá, às vezes a mãe da gente sem querer vai colocando algumas coisas que bloqueiam na nossa mente e atrapalham todo o funcionamento do nosso corpo. E agora eu quero encerrar com algumas recomendações de um livro muito especial. Esse é um livro da Casa Publicadora Brasileira, Testemunhos sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio. Foi escrito por Ellen White. E esse livro, na página 110 e 111, diz: o concerto matrimonial encobre pecados dos mais tenebrosos. Vocês vão entrar na vida matrimonial. Cuidado, a sexualidade é uma parte importante da vida do casal. Mas a sexualidade precisa ter a bênção de Deus. Precisa. Porque Deus, que foi o idealizador do casamento, também foi o criador do sexo. Mas não para ser deturpado. Não para ser uma tristeza, uma desgraça, como o inimigo tem colocado isso na nossa sociedade atualmente. E olha o que ela diz. O concerto matrimonial encobre pecados dos mais tenebrosos. Homens e mulheres que professam piedade desonram o próprio corpo através da condescendência com paixões corruptas, colocando-se abaixo das criaturas irracionais. Nós temos que tomar cuidado, porque se você olhar ao seu redor, na sociedade, a nossa sociedade hoje está podre na área da sexualidade. Então, homens agindo como animais, verdadeiramente como animais. E a senhora White, ela já tinha falado sobre isso. Nós temos que cuidar, porque o casamento cristão, o leito é um leito sem mácula, é a pureza que Deus planejou para a vida do casal. Então não devemos permitir ou condescender com paixões corruptas que venham deturpar a nossa sexualidade ou relacionamento sexual. Na página 113, que homens e mulheres tementes a Deus despertem para o seu dever. Então, nós temos um dever na área de sexualidade. Aqui ela está se referindo só à sexualidade. Muitos professos cristãos sofrem de paralisia de nervos e cérebro devido à sua intemperança nesse sentido. Então, parece que alguns estão com o cérebro paralisado devido à intemperança na área da sexualidade. Não tem noção, ou pelo menos não se acorda para o que está acontecendo na sua própria vida, para que desgraça isso é no seu casamento e na sua vida espiritual. Podridão. Eis o que se encontra nos ossos e medula de muitos que são considerados homens bons, que oram e choram e ocupam altas posições, mas cuja carcaça poluída jamais transporá os portais da cidade celestial. Portanto, queridos,
o sexo é uma questão de salvação. Nós temos que buscar o prazer do sexo, nós temos que estimular o entrosamento sexual, marido e esposa, mas lembrando que Deus é soberano sobre a nossa vida e Deus é soberano sobre o nosso corpo. E não é porque nós somos casados que agora vale tudo e pode qualquer coisa e ninguém tem nada a ver com a minha vida. O nosso Deus, ele está presente ali no nosso lar, na sala, no quarto, na hora do ato sexual. Os anjos não saem do nosso quarto por causa do ato sexual. Não, pelo contrário. E nós temos que honrar a Deus com a nossa sexualidade. Deus nos fez seres sexuais. Deus fez uma coisa linda, que é a unidade, que é os dois tornarem-se uma só carne. E isso é o ato sexual. Mas para isso, nós devemos buscar a ajuda de Deus. Nós devemos buscar a orientação divina. E nós devemos fazer desse momento um momento belo dentro do nosso casamento. Que Deus abençoe e ilumine vocês, para que verdadeiramente possam desfrutar da sexualidade dada por Deus na vida de casados. Amém.